Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Cláudio Fonseca, eu sou professor, sou advogado e hoje eu quero gravar aqui mais um vídeo para falar sobre o crime de receptação. É isso mesmo, crime de receptação. Nós estamos iniciando aí, né, o ano de 2026. Hoje é dia 7 de janeiro, né? E nós temos aí, todo final de ano, né? Muitos furtos, muitos roubos, né? Infelizmente, assalto, né? Por todos os lados, especialmente aí nas aglomerações, naquelas festas, né? E aí no todo começo de ano tem muita incidência, né? De receptação desse crime que às vezes muitas pessoas praticam aí de forma culposa, né? Então, o tema aqui do nosso vídeo, o desejo que rouba, o crime de receptação. Nós vamos fazer primeiro aqui uma parte mais filosófica e uma segunda parte a gente vai falar mais da parte técnica, tá? Do crime em si. Então, pessoal, assim, nós vivemos numa sociedade que nos ensina desde cedo que ter, né, é sinônimo de existir. Então, muitas vezes nós somos o quê? Nós somos vistos ou nós somos valorizados pelo que nós possuímos, pelo que nós temos. Tá? Então, isso é uma questão cultural, é uma questão da nossa sociedade mesmo, né? E o valor das pessoas passa a ser medido pelo bem, ou pelos bens que a pessoa possui, né? Pelos bens que a pessoa exibe, né? Pelos bens que a pessoa consome. E nesse cenário, o desejo deixa de ser apenas um impulso humano, o desejo de ter, né? De possuir, se transforma em uma exigência permanente. Né? É preciso ter mais, trocar mais rápido, acompanhar o ritmo de mercado, né? Então, trocar de celular. Às vezes o celular ele está ali, né? Vamos dizer, suprindo, né? As necessidades, mas aí o mercado já lançou um que é mais, enfim, mais tecnológico, tem mais opções, né? E a nossa sociedade vem nessa toada, né? De ter o melhor, de querer o melhor. E muitas vezes o quê? O desejo de ter, ele acaba sendo maior, ou ele acaba encobrindo, né? A visão de algumas pessoas que passam a comprar, adquirir, né? Produtos sem perguntar a origem, né? Então, por exemplo, quando o desejo ele é estimulado sem limites éticos, né? Então, por exemplo, a pessoa deixa de perguntar a origem daquele produto. Por quê? Porque o desejo de possuir, o desejo de ter aquele produto, seja um automóvel, seja um celular, seja um relógio, o desejo é tão grande que a pessoa se permite a não questionar de onde que veio aquele bem, né? A não exigir ou nem perguntar se existe uma nota fiscal, né? Porque a nota fiscal é a certidão de nascimento do produto, né? Vamos dizer assim. E aí o que acontece? O importante não é mais de onde vem o produto, né? Mas quanto custa e o quão rápido posso obter. É nesse ponto de consumo, veja, é bem complicado, né? Nesse ponto que o consumo começa a roubar não apenas bens, mas começa a roubar a consciência das pessoas, a responsabilidade das pessoas. As pessoas abandonam a própria consciência, a própria responsabilidade em nome desse desejo. Olha só, o desejo ele é tão grande, o desejo de possuir o determinado bem,
que a pessoa passa a adquirir esse bem e não questionar a origem desse bem. Tá? O crime de receptação, ele nasce exatamente dessa lógica. Tá? Ele não existe sem o mercado que o sustenta. Então, quem rouba um determinado produto, né, vamos dizer assim, o roubador, né, ele rouba, em regra, o quê? Para vender. Né, ou desmonta, vende as peças, né, no caso dos automóveis, por exemplo. Né? Mas, em regra, ele rouba o quê? Para vender. Toda coisa roubada só continua circulando porque alguém deseja possuí-la, mesmo fechando os olhos para a sua origem. Tá? Então, a receptação, como dizem aí a literatura, né, jurídica, a receptação ela alimenta o crime de roubo, o crime de furto, o crime de estelionato e por aí vai. Né? A receptação é um crime silencioso, né? Muitas vezes naturalizado, justificado pela vantagem, pelo preço baixo ou pela falsa ideia de que não fui eu quem roubei. Logo, se não fui eu quem roubei, né, eu posso adquirir, né, me engana que eu gosto, né, eu posso adquirir ali sem nenhum pudor, nem sem nenhum remorso. E aí foi o que embora? Foi embora a consciência e foi embora a responsabilidade. Mas a receptação, pessoal, ela não é neutra, tá? Ela alimenta um ciclo de violência. Ela legitima o furto, como nós dissemos, o furto, o roubo, a exploração, e transforma o outro, muitas vezes invisível, em prejuízo aceitável. Né? O sofrimento de quem perde, de quem é violentado, ou de quem vive do trabalho honesto, desaparece diante do quê? Diante de um prazer imediato de consumir. Tá? Consumir sem perguntar é uma forma, o quê, pessoal? De participar do crime, ainda que à distância. A receptação, ela revela que o problema não está apenas em quem subtrai, apenas em quem rouba ou quem furta, mas também em quem sustenta o sistema, pelo desejo desmedido de ter, pelo desejo ali de ter a qualquer custo, né? Onde tudo vira mercadoria, até a dignidade alheia, né? Pode ser negociada. Então, refletir sobre o consumo, né? Consumo que rouba, né? O título do nosso vídeo de hoje é, portanto, refletir sobre o quê? Sobre uma responsabilidade coletiva. É recuperar a pergunta esquecida. Eu realmente preciso disso? De onde isso vem? Quem paga o preço para que eu tenha? Só assim o desejo, né? O desejo pode voltar a ser humano. O desejo pode voltar a ser o desejo humano, né? E não cúmplice de violência. Você já pensou, por exemplo, você de repente está usando, né, um celular que custou uma vida, né? De repente ali o ladrão, ele foi o latrocínio, ele tirou a vida de alguém para conseguir o celular e vendeu, e você, usando esse celular que custou a vida de uma pessoa, já pensou sobre esse prisma? Já pensou sobre essas questões? Eu estou falando celular, mas pode ser um relógio, pode ser um automóvel, enfim, qualquer outro bem, né? Que custou uma vida, ou que custou, sei lá, uma lesão corporal, ou que custou uma extorsão mediante sequestro, né? Alguém foi sequestrado ali, alguém foi submetido à tortura, e aí você que é uma pessoa inocente, vamos dizer assim, que é uma pessoa responsável, está utilizando esse bem, já pensou sobre essas questões? Isso é muito sério, pessoal. Talvez resistir ao consumo, resistir, né? Não quero.
Ah, mas o celular custa 9.000 e o fulano está vendendo por 900. Não quero. Não quero por quê? Porque existe aí uma grande possibilidade desse objeto ser o quê? Produto de furto, produto de roubo. Tá? Então, talvez resistir ao consumo sem consciência seja uma das formas mais silenciosas e mais necessárias de defender a vida, o vínculo social e a justiça. Ok, pessoal? Vamos falar aqui agora da parte técnica, a parte técnica do crime lá do 180 do Código Penal. Então, o artigo 180 diz: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Tá? Então, esse é o caput aqui do 180 do Código Penal. Adquirir, o que é adquirir? É comprar, obter o bem roubado ou furtado. Tá? Então, quando compra-se um celular sabendo que é produto de furto ou de roubo. O outro verbo, receber. Receber é aceitar ou pegar o objeto, tá? Mesmo que você não comprou, tá? Você recebeu. Por exemplo, guardar o objeto roubado para alguém. Tá? Transportar é levar o produto, o bem, de um lugar para outro lugar. Fazer a entrega de mercadoria roubada, por exemplo. Tá? Transportar o bem roubado. Você pode estar infringindo aí o artigo 180. Conduzir. Conduzir é carregar consigo, acompanhar o objeto. Exemplo, dirigir um carro roubado sabendo que o carro é de origem ilícita, por exemplo. Tá? Ocultar. Ocultar é esconder o bem para dificultar a sua localização. Exemplo, esconder objetos roubados em casa. Tá? E e o artigo diz em proveito próprio ou alheio. Então, o benefício ele pode ser para você mesmo, né? Em proveito próprio, ou pode ser para outra pessoa também. Tá? Não é necessário que o autor lucre financeiramente. Tá? Coisa que sabe ser produto de crime. Esse é o ponto central, né? A pessoa tem conhecimento da origem criminosa ou assume o risco de saber. O saber ele pode ser comprovado por preço muito abaixo do mercado. Né? Então, quando o preço está muito abaixo, né? Então, seja lá um veículo, seja um celular, ou seja, sei lá, qualquer produto, o valor está muito abaixo, 80% abaixo do preço, né? Então, subentende-se aí que tem alguma coisa errada, né? Quando, por exemplo, não tem uma nota fiscal, né? Não tem uma nota fiscal. Quando, por exemplo, compra em local suspeito, né? A feira do rolo, por exemplo, né? A feira da troca, que se sabe ali que tem muita coisa, né? Que é produto ali de crime. Ou influir para que terceiro, olha só, mais um verbo aqui, influir para que terceiro, de boa fé, adquira, receba ou oculte. Como que funciona aqui? É quando alguém convence outra pessoa, você influiu, né? Você influenciou outra pessoa que não sabe da origem criminosa, tá? A fazer o quê? A comprar, a receber ou a esconder o bem, tá bom? Por exemplo, vender um produto roubado dizendo que é lícito. Tá? Você sabe que o produto e você está influindo, você está influenciando outra pessoa. Ok? Então, esse artigo 180, ele pune todas as formas de manter um bem criminoso em circulação, mesmo que a pessoa não tenha participado lá, ou melhor, praticado, né? Praticado o crime original. Tá? Então, como nós dissemos, o crime de receptação, ele alimenta, né? Se não existisse o receptador, por exemplo, né? Nós temos aí as escolas que são
furtadas aos fins de semana, né? Os fios condutores aí de eletricidade que são furtados na madrugada, nas ruas. Por que que essas pessoas furtam essas coisas? Porque tem alguém que está comprando. E esse alguém que compra é o receptador. Pratica o crime de receptação. Ok? Então não basta somente uma punição, mas é necessário que nós tenhamos aí uma consciência, né? Consciência do que nós estamos de fato alimentando esse mercado do crime, ok? Então é muito grave, a gente precisa pensar bastante sobre isso, ok? Então, pessoal, o meu muito obrigado e mais uma vez eu peço para você, se já não inscreveu, não se inscreveu lá no canal do YouTube, vai lá, se inscreva, tá? Aperte o sininho para você receber outros vídeos como esse. Se foi útil para você, peço que você compartilhe, mande aí pro seu colega, para o estudante de direito, para o concurseiro, né? Para essa pessoa também que é um livre pensador, é um autodidata, uma pessoa que gosta de estudar, manda para ele também. E sempre uma alegria estar com vocês aqui, tá? Um forte abraço.